Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Aqui no Descomplica SUS, você também quer ser um descomplicado? Então, assista a aula de hoje. Curta, comenta, ative as notificações, mande para os seus amigos ou para quem você sabe que precisa estudar o SUS. Hoje vamos abordar um assunto muito interessante e que está muito em alta nos dias de hoje. Vem comigo! Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mesmo assim, as camadas populares estavam rejeitando a vacina, porque era um líquido constituído de pústulas de vacas doentes. Então era esquisito a ideia de ser inoculado esse líquido no ser humano. E ainda corria boato que quem se vacinava ficava com feições bovinas. Então começou aí a especulação da população em não querer se vacinar. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório em 1837 para crianças e para adultos em 1846. Mas essa resolução não era cumprida. Por quê? Porque não tínhamos produção dessa vacina em larga escala. O Rio só começou a produzir ela em 1884. Então, quando foi 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Apenas os indivíduos que comprovassem ser vacinados, estavam em dia com a vacinação, conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagens e afins. Então, após um intenso bate-papo, bate-boca no Congresso, a nova lei foi aprovada. Eu tenho que falar 1904. Aluna late. E eu preciso gravar meu vídeo? Preciso gravar meu vídeo. Luna, vem cá, vem. Vem cá, vem. Eu preciso gravar meu vídeo. E a aluna tá latindo. Eu preciso gravar meu vídeo. E a aluna tá latindo. Após um intenso bate-boca no Congresso, a nova lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro. Isso serviu de catalisador para um episódio conhecido como a revolta da vacina. O povo, já tão oprimido, não aceitava ver sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade. Eles foram às ruas da capital da República para fazer um protesto. Porém, essa revolta não foi só um movimento popular, teve associação de um movimento político, por isso tomou toda essa proporção. Toda a confusão em torno da vacina foi um pretexto para a ação de forças políticas que queriam depor Rodrigues Alves, típico representante da oligarquia cafeeira. Uniram-se na oposição monarquistas que se reorganizavam militares, republicanos, mais radicais e operários. Era uma colisão estranha e explosiva. Isso tudo o historiador Jaime Benchimol relata. Em 5 de novembro foi criada a Liga contra a vacinação obrigatória. 5 dias depois, estudantes aos gritos foram reprimidos pela polícia. No dia 11, já era possível escutar trocas de tiros. No dia 12, havia muito mais gente na rua. E no dia 13, o caos estava instalado no Rio de Janeiro.
Houve de tudo ontem: tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos de casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados, bondes queimados, lampiões quebrados, árvores derrubadas e edifícios deteriorizados. Dizia-se isso na edição de 14 de novembro de 1904 da TV Gazeta. Tanto tumulto incluía uma rebelião militar. Então associou a população junto com os militares e começaram aquele embate, né? E o foco inicial, que seria a vacina, as pessoas estavam deixando de lado, estavam esquecendo o que acontecia, né? Eram mais de 2.000 pessoas, né, vencidas pela dura repressão do exército. Após um saldo total de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos, 30 mortos em menos de 2 semanas de conflitos, Rodrigues Alves se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Todos saíram perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou, depois da tentativa de torná-la obrigatória. A ação do governo foi desastrada e desastrosa, porque interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina. E mais tarde, em 1908, quando o Rio foi o lugar mais atingido pela violenta epidemia de varíola da sua história, o povo correu para ser vacinado, sendo um movimento contrário da revolta da vacina. Então eu expliquei aqui que em 1904 tivemos a revolta da vacina, que foi um movimento popular com a ação da política junto, fora que a indústria marqueteira, os grandes jornais, né, televisões, já espalhavam boatos sobre a vacina. Isso te lembra os dias de hoje? Isso te faz remeter ao que estamos passando em meio a uma pandemia e ao surgimento da vacina tão sonhada e tão esperada? Então espero que vocês tenham entendido aqui a revolta da vacina. Até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.